E vazaram uma informação sobre o David Ancelotti que deixou todo mundo de queixo caído. Até me custa acreditar que isso aqui é real, viu? Mas se for, é melhor o Mister John Textor resolver o mais rápido possível, que ainda dá tempo. O planejamento para a próxima temporada já está acontecendo, então eles têm que rever essa situação aqui. E para falar a verdade, isso aqui nem contrasta bem com as boas novas que a diretoria do Botafogo anunciou, que inclusive deixaram os rivais e também os palmeirenses assim, ó, tremendo de medo. Então fica ligado que nós já vamos conversar sobre isso, só que antes eu tenho duas coisas aqui. A primeira, deixa o like no vídeo, tá? Por gentileza, clica no joinha para fazer esse vídeo decolar aqui na plataforma. E para você que está chegando agora, prazer, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente e futebol por aqui e em todos os projetos que eu tenho internet afora é falado sem clubismo. Gosta disso? Então se inscreva no canal. Se você clicar no botão inscrever-se, vai aparecer dois canais meus. Esse aqui que é o Enfim do Esportes e o outro é o Renato Persona. Se quiser, se inscreva nos dois aí para dar essa força. E fazendo valer o sem clubismo, para quem duvida, eu gostaria muito de parabenizar o Botafogo. Se você não sabe, o Botafogo é declarado Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro. Foi um projeto de lei da deputada Verônica Lima e foi sancionado por Cláudio Castro, o governador. E só para resumir, foi destacado que o Botafogo é o único clube brasileiro campeão nos 3 séculos, iniciando no Remo e partindo para o futebol em 1904. E tem mais, entre os times brasileiros em atividade, o Botafogo é o clube poliesportivo mais antigo e por isso a sua torcida o considera o mais tradicional. Os jogadores do Botafogo foram fundamentais para o tricampeonato mundial do Brasil em 58, 62 e 70. E aí citaram alguns ídolos, né? Newton Santos, Zagallo, Jairzinho, Garrincha, PC Caju, dentre outros aí. Tem uma coisa que eu sempre digo, o gostar de futebol verdadeiramente transcende aquele fanatismo que temos pelo nosso clube do coração. E quem realmente gosta de futebol há de concordar comigo agora. O Botafogo não deveria ser declarado patrimônio imaterial só do Rio de Janeiro, e sim do Brasil. O Botafogo é um dos clubes pilares do futebol brasileiro. E o Botafogo tem a sua digital carimbada na história. Botafogo, Santos e outros, ok? E se o meu São Paulo Futebol Clube existe hoje, o Botafogo faz parte disso. São Paulo é um clube novo, não tem nem 100 anos ainda de existência, né? É um dos caçulas aí dos clubes grandes aqui do Brasil. Então, quer dizer, veio bem depois do Botafogo. O Botafogo já existia quando o meu São Paulo nasceu. Então, todo o respeito do mundo aos clubes patriarcas do futebol brasileiro e toda a homenagem ainda é pouco. Agora, sobre o futuro do Botafogo, que estava meio nebuloso aos olhos do torcedor, devido a tanta confusão que está rolando nos bastidores entre a Eagle e o John Textor, parece que pintou uma luz no fim do túnel quando apareceu ela, a Paula Young. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é pertencente à diretoria do Botafogo e olha o que ela falou. Hoje somos uma empresa, então, por mais que o barulho esteja acontecendo lá fora, para dentro somos bem estruturados. Meu dia a dia continua sendo o mesmo. Continuamos vendendo patrocínios, acabamos de colocar um patrocínio nas costas, um patrocínio no short. Entendemos que existem burocracias, outras coisas que vão além do futebol, mas que, de fato, com a estrutura que o Botafogo hoje montou, essas coisas não afetam. O que está acontecendo com os negócios do John Textor, ele está tratando como ele deve tratar, mas não nos afeta internamente. E agora vem, hein? O torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo porque a gente continua fazendo os nossos planejamentos. O andamento da SAF continua igual. Ano que vem a gente vem grande, vem de novo apostando num bom time. Agora, tem que ter espaço, né? Esse ano, infelizmente, tivemos muitos jogadores machucados, muitos jogadores que saíram. Então, até reestruturar todo mundo e montar um outro time com o tamanho que foi o de 2024, isso requer tempo. Senti firmeza, hein? Agora vai. Não que eu não acreditei no John Textor. Ele falou que estava tudo bem e eu acreditei nele, mas tem uma galera que não acreditou. Mas aí veio a Paula e ó, carimbou. Mas ainda tem um detalhe não tão pequeno assim que ainda incomoda a torcida do Botafogo e me incomoda, quem dirá o torcedor botafoguense, né? Que é a questão do treinador, David Ancelotti. Ele vai mesmo continuar? Será que vale continuar com o David Ancelotti? Poxa, eu falei há uns meses atrás que seria legal a diretoria montar um time para ele.
participar ele do planejamento, ele que vai escolher as peças, tentar buscar aquilo que ele precisa, só assim a gente veria aí o 100% da capacidade desse treinador. Só que depois da informação que saiu, eu já estou em dúvida se vale a pena continuar com ele. Então vamos aos fatos. Comentarista da Rádio Tupi e vice-presidente de comunicação do Botafogo Associativo, Valdir Luiz, criticou o investimento do clube no técnico David Ancelotti após um empate sem gols com o Mirassol. Segundo o profissional, o salário que o clube gasta com a comissão do italiano chega a 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais, meu camarada. E só para efeito de comparação, o Arthur Jorge, ele mesmo, o treinador que ajudou o Botafogo a ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores do ano passado, que é muito querido entre os botafoguenses, quer dizer, imagino eu, não sei, esse camarada ganhava cerca de 1 milhão de reais. O David Ancelotti equivale a 2 AJs e meio. Rapaz, que loucura, hein? Veja bem, será que não vale a pena o John Textor dar um passo em direção ao Arthur Jorge e tentar resolver essa confusão aí? Esses dias aí o Arthur Jorge deu uma entrevista e falou que isso é passado, até arrastou uma asa aí para voltar para o Botafogo, pelo menos é o que deu a entender. Eu até falei sobre isso e no final desse vídeo eu vou deixar ele aqui do lado, tá? É o vídeo anterior, vai aparecer um quadradinho, clica e vai lá assistir. Eu mostrei o que ele disse, dei a minha opinião, enfim, mas está mais do que claro que ele voltaria para o Botafogo. Mas o John Textor precisa dar um passo e tentar resolver. Se o John Textor fizer isso e pegar o que paga para o David Ancelotti e oferecer para o camarada lá, ele volta correndo e cantando. Meu amigo ou minha amiga que está me assistindo, você concorda comigo ou eu estou viajando aqui? Cara, chega a bater uma leve revolta, meu. Porra, pagava 1 milhão para um cara que deu certo, aí paga 2,5 milhões para um cara que é dúvida ainda. Só tenho uma coisa a dizer, eu assisti os últimos jogos do Botafogo e eu estou bem incomodado com o que eu estou vendo. Esse plantel do Botafogo em si não chega nem aos pés do plantel do ano passado, aquela potência que foi o Botafogo. Só que mesmo assim é um plantel muito bom. E o David Ancelotti não está conseguindo extrair um pouco mais dos jogadores. Se ele extrair isso aqui, o Botafogo já sai atropelando todo mundo. Se a arbitragem deixar, tem essa também. Porque o clube para ser sabotado esse Botafogo, hein? Mas enfim, isso é uma conversa para um outro vídeo, tá? Tenho muita coisa a dizer sobre isso. Mas quanto ao David Ancelotti, sinceramente, de coração, eu não sei se vale a pena continuar. O que você acha? Comenta aqui embaixo, por gentileza. Eu não sei se você percebeu, aqui no comentário fixado tem o link da Mais Ágil, que é a empresa parceira desse canal, e essa empresa te ajuda a resgatar aquele dinheiro que está no seu fundo de garantia. Se você tem uma verba lá, comunica a Mais Ágil que eles vão colocar esse dinheiro no teu bolso em até 24 horas. E ainda aqui no espaço dos comentários, se você puxar para o lado, provavelmente vai aparecer para você o botão Hypar. Dá uma clicada nele para mim, por gentileza. E esse quadradinho que apareceu aqui do lado é o vídeo que eu falei do Arthur Jorge. Mostrei ali a entrevista dele, enfim. Dá uma clicada, vê lá, você vai gostar. E um forte abraço e até a próxima.